Então, boa noite, pessoal. Hoje o nosso encontro é sobre as 5 leis biológicas e o sentido das doenças, né? Sentido dos problemas. E aí, hoje a gente vai falar sobre as 5 leis biológicas, né? Para a gente ganhar tempo. E aí, eu vou passar para vocês uma tarefinha para a gente estar conversando sobre o sentido das doenças, tá? Então, a gente vai explicar como é que funciona as leis biológicas e, e a partir disso aí vocês vão, né? Eu vou passar um exercício para vocês para a gente estar conversando sobre como é que as doenças se manifestam, tá? Qual seria o sentido biológico das doenças, tá? Para eu não ficar só passando. E aí a gente vai estar comentando na próxima quarta, tá? Kalina, Suzete e Ana, vocês já ouviram falar sobre essas leis biológicas? Professor, se eu já ouvi, eu não estou associando esse título ao assunto, especificamente. Uhum. Normalmente eu até dou uma olhada nos slides antes, eu não vi hoje, então Ah, não posso Verdade, dizer eu que. pensei a mesma coisa. legal. Ana, se alguém chegar... Oi. Se alguém, Pois é, eu também, se eu tiver visto, eu acho que passou abaixo. né, não é Oi. comentado, tá? Inúmeras informações. Para ser bem sincero, não é comentado na aba. Eu acho que só eu tenho esse curso. Nenhum, eu já conversei sobre com todos os professores em todos os congressos e nenhum professor da aba tem, né? Mas vocês vão ver que tem tudo a ver com a medicina chinesa e eu vou passar para vocês os estudos, os materiais, os livros, tá? Para a gente estar conversando, beleza? Sobre isso. Mas lá na França é muito rica, tá? O estudo, o conhecimento sobre essas 5 leis biológicas. E eu sempre quis falar, mas na aula a gente não tem tanto espaço para isso, para não fugir do curso da acupuntura, né? Mas é o que tem embasado a visão da medicina tradicional chinesa e o que mais se aproxima de forma científica, tá? Então, as 5 leis biológicas são leis desenvolvidas por um médico alemão que ele perdeu um filho único no assalto e depois desse assalto ele desenvolveu um certo tipo de câncer. E ele era oncologista, então ele sabia como é que o câncer desenvolvia. E aí ele foi estudar por que que o câncer dele desenvolveu tão rápido e ele associou muito ao conflito. Segundo os mais filosóficos, dizem que o filho dele apareceu para ele e explicou como é que a doença se manifesta. E explicou sobre acupuntura, explicou sobre chácara, explicou sobre energia, explicou sobre tudo isso. E só que o pai dele, como médico, disse: Eu não posso explicar isso desse jeito, porque eu estudo ciência, então eu sou oncologista, então o câncer não vai surgir por conta da energia. E aí o filho dele, segundo a história lá, o filho dele riu e disse que tudo era energia, né? E que os acupunturistas estavam certos, só que o filho dele disse que ia ajudar ele a entender. E aí trouxe professores, segundo a história lá do mundo espiritual, para ensinar para o pai dele a ciência que é dita, tá? Pulando essa história toda, o pai dele estudou a embriologia para explicar, com fundos científicos, como é que a doença se manifesta em todos os tecidos do nosso corpo. Desde uma glândula lacrimal, glândula salivar, glândula mamária, ovário, todo tipo de câncer, o filho dele explicou, segundo, né? Ele estudou para entender como é que se manifesta. Tá? Então, é um oncologista que ele desenvolveu isso, e aí a história dele é que depois dele perder o filho, ele foi estudar sobre essa, esse sentido biológico da gente adoecer. Tá? Então, surgiu disso, né? Então, esse médico alemão, o Rick Hammer, ele é o criador da nova medicina germânica, que é essa medicina que traz essa visão sobre o ciclo de qualquer doença. E um ciclo mesmo, em como aonde está a doença, tá? Então, a pessoa é diabético,
Mas não é só diabético, ela pode estar numa fase ativa do diabetes ou pode estar numa fase passiva, ou seja, uma fase onde o diabetes não está se manifestando ou está se manifestando de uma forma diferente. Então, segundo ele, essa visão explica como é que toda doença se manifesta, tá? Seja numa fase ativa, seja numa fase passiva ou fase pós-atividade, né? Então, é um exemplo. Sei lá. Diz aí, pessoal, um exemplo. Uma doença. Qualquer doença. Uma asma, por exemplo. Asma, perfeito, perfeito. Asma. Ele tem uma explicação para como é que o pulmão manifesta a asma. E a explicação dele é desde o tecido embrionário, que vai gerar o alvéolo, que tem um fundo e um certo folheto embrionário, e na natureza como é que se manifesta. Então, ele estudou tanto na parte do homem, mas na natureza também quais são os animais que têm asma e como é que eles manifestam asma e por que que manifesta asma. Então, a leitura biológica, né, que é como é que é chamada aqui no Brasil, lá fora é a nova medicina germânica, é, é como a doença vem se manifestar e por que que ela se manifesta, tá? Um exemplo, por que que eu tenho dois, né? Eu e meu irmão, nós somos dois filhos do meu pai, e só eu tenho asma, meu irmão não tem, né? Então, eu tinha asma na infância, 12, né, abaixo dos 7 anos eu adoecia muito, né? Mas o outono ficou assim a minha estação de se eu não cuidar, eu vou adoecer, tá? Então, tem uns 3 anos que eu não pegava uma gripe assim, mas eu já sabendo qual é a minha fragilidade. E aí esse médico, ele diz que tem um sentido biológico da asma se manifestar. É quando, aí ele vai explicar direitinho, tá? Geralmente tem uma conotação de prognóstico ruim, tá? Como se fosse um medo de faltar, medo de perder alguma coisa. E aí o pulmão, ele afeta quando a gente quer soltar um grito, brigar, fazer alguma coisa com a voz, pedir socorro, e aí, dependendo de como está o nosso pulmão, ele explica direitinho se está numa fase ativa ou pós-conflito, tá? Por exemplo, pneumonia é uma fase de catarro, é uma fase pós-conflito, tá? Ou seja, eu não estou vivendo conflito, então não deveria tratar uma pneumonia. A gente só evita que ela piore, mas a pneumonia faz parte da cura, tá? E aí, dentro dessa visão, que a gente tem programas biológicos de sobrevivência inerente a todo ser vivo. E aí ele estuda no animal, no, no mamífero, na ave, e aí vai explicando tudo bem, bem explicadinho, tá? Bem legal. E aí como é que funciona? Os conflitos são inevitáveis, né? Então, todo mundo vai viver uma perda, né? Então, é da natureza, né? Ó, a gente vai perder os pais um dia, só que a gente não está preparado para isso, né? E o conflito, é, o, o, a, a explicação que ele traz e dá o nome de conflito é uma experiência que a gente vive onde a gente não consegue resolver e aí isso se torna um conflito, tá? Então, o conflito é aquilo que a gente não está preparado, é uma coisa que acontece comigo de uma forma súbita, tá? Como aconteceu com ele. Então, ele perdeu um filho único no assalto, ele em momento nenhum imaginou que ele ia sair de férias e iam matar o filho dele, né? Então, na hora de um hiperestresse, vai ter um, uma informação que vai para o cérebro, e aí, eu esqueci de botar aqui no slide, mas aparece como se fosse uma gotinha no cérebro do paciente, tá? E aí dá para ver na ressonância. Uma área do cérebro, uma área emocional vai se manifestar e uma área do corpo físico, tá? Então, dependendo do conflito que a pessoa vive, foi um, um perca do emprego de uma hora para outra. Isso vai para alguma área do meu cérebro, do meu emocional e do meu corpo, tá? E não é o que eu vivi, mas o que representava para mim, tá? Tipo, é, é, discutir com discutir com o filho, tá? Isso, dependendo do tamanho da discussão, pode se tornar um conflito e o meu corpo pode registrar isso. Então, segundo ele, o nosso corpo acumula informações, né? Que pode estar na psique, que está ligado ao pensamento sobre o conflito,
e isso pode gerar uma couraça emocional, onde a gente vai ter memórias traumáticas, né? Gatilhos mentais, proteções, e isso é para nos dar um limite. Então, todo animal, quando ele foi agredido, um susto, um, um, um evento que pode ter gerado um conflito nele, ele registra isso também, tá? Dependendo também do grau de, de consciência que esse animal vai ter, né? Então, os mamíferos são melhores para a gente ver isso. Mas peixes, aves, dependendo do trauma emocional que eles vivam, vai ter um estresse já registrado no psiquismo, tá? E aí, isso de uma forma saudável é aquela coisa de tocar um sininho e dar comida pro cachorro, né? Pro rato. E aí ele associa o sino e já começa a salivar. Mas da mesma forma, um choque, né? Ou uma própria planta tem isso, né? Então a pessoa ia lá, queimava a planta e deixava lá uns eletrodos para avaliar como é que ela sofria. E aí muitas vezes bastava a pessoa chegar perto que ela já começava a entrar em tensão, tá? Então, isso é o que ele chama de conflito. E além do emocional, da psique, vai para o cérebro também. Então, ele viu que tem áreas no cérebro onde guarda essa memória, onde fica registrado. E aí tem uma marca no cérebro que é chamada de foco de Hammer, né? Então, são áreas onde a gente tem essa memória. E o que é interessante, dependendo se está no cérebro, no cerebelo, no bulbo, isso pode ter uma conotação mais vital a ponto do paciente ter uma parada cardíaca, tá? Ou faltar o ar, ou começar a produzir leite, né? Então a mulher começa a produzir leite. Então tem uma explicação da área do cérebro que é afetada pelo conflito que a pessoa viveu. Tá? Então não é aleatório. Tipo, perder um filho único. Na mulher vai para o útero, para a mama e para a glândula lacrimal. Tá? E todas essas glândulas vão estar bem próximas na área do cérebro. Tá? Porque tudo tem um sentido biológico. Até aqui, beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza, professor. Entrou mais alguém, né? A dona Rosário. Tudo bom, Rosário? Boa Bem-vinda. noite, professor. Tudo Boa noite. bem? E o que é interessante é que também, no mesmo momento, vai ter um órgão-alvo, tá? Então, o corpo vai manifestar o real conflito, né? Então, se é uma separação, vai para a pele. Se é uma tristeza, geralmente vai para o pulmão. E aí, o que eu quero trazer é justamente que ele fala o que a visão da medicina tradicional chinesa explica, né? Então, as tristezas vão para o pulmão, a raiva, né? Vai para o fígado, mas também vai para ligado ao rim. E aí a gente tem que entender que na própria visão da medicina chinesa, a vontade do rim pode gerar raiva, tá? Ou seja, aquela criança que quer montar um quebra-cabeça, montar um brinquedo e não consegue, aí ele vai lá e quebra tudo, né? Ou aquela pessoa que tem excesso de vontade de se relacionar com outra e não consegue, vai lá e mata a pessoa, tá? Então, o excesso de vontade do rim pode gerar a irritabilidade. Aí o rim tem essa questão do controle através do medo. Então o medo impõe limite, tá? Então esses órgãos, ele tem um código genético que seria uma lei de adaptação pela natureza para facilitar a nossa evolução, tá? Então cada tecido do nosso corpo, cada célula do corpo tem uma inteligência, tem um código que diz o que é para a gente fazer, o que não é para fazer e até onde a gente pode fazer, tá? E aí, mas só lembrando que faz parte dessas três áreas. Uma área do cérebro, e aí uma coisa interessante é que a gente já tem todas as áreas acessíveis, né, do cérebro, mas a gente não usa ele 100%, né? Ou seja, a gente pode acessar essas áreas, mas a gente só acessa se a gente se expor às experiências, né? E o psiquismo é também uma área que a gente pode acessar, mas a gente também tem que se expor. E aí entra o nosso limite, né? O que que vale a pena a gente se expor ou não? Porque isso é o que vai fazer a gente despertar o nosso DNA, né?
Então, vai fazer despertar alguma área no meu corpo, algum órgão, para ter alguma reação, tá? Então, a gente vai despertando alguns genes no DNA que pode trazer alguma coisa boa para o meu coração, mas também pode desenvolver alguma coisa ruim. Mas, segundo essas leis biológicas, todo problema ele já tem uma solução, né, para o corpo, tá? Então, as 5 leis biológicas diz que a primeira lei é a lei férrea do câncer, ou, na verdade, de qualquer doença, tá? E aí ele traz como câncer, porque, segundo ele, toda doença pode se tornar um câncer, tá? Eu acho que a gente já falou sobre isso. Qual é o único órgão do nosso corpo que não tem câncer? Vocês lembram? Acho que a gente já falou sobre isso. Alguém lembra? Qual é o único órgão que a gente não tem câncer no corpo? Coração, Aham. É o único órgão, né, Kaline? Então, a gente não tem câncer nas células do coração, né? Então, a gente vai ter no estômago, no pulmão, no rim, no fígado, no baço, no pâncreas, em todo, na bexiga, em tudo, todos. No rosto, na pele, na língua, na garganta, qualquer área do corpo, menos do coração, né? Então, o coração é realmente quem controla tudo isso e o magnetismo do coração não deixa. Por quê? Porque ele é quem vai mandar sangue para o resto do corpo e o câncer é alimentado pelo sangue, né? Então, as células cancerígenas fazem parte de uma lei biológica que é a sobrevivência, tá? Beleza? Boa noite, Sônia. Quase saiu, dona Sônia, tá? Boa noite. Então, a primeira lei é a lei férrea, ou seja, a lei que diz que toda doença tem um sentido biológico, tá? Na verdade, toda lei toda doença tem um porquê existir. A segunda lei é a lei bifásica da doença, ou seja, aí entra a visão da medicina chinesa, o yin e o yang. Nós vamos ter o momento de ação e o momento pós-conflito ou pós-acontecimento, tá? Terceira lei é a lei do sistema ontogenético. Toda doença tem um sentido que na natureza ela se manifesta por adaptação evolutiva. E nós somos os seres mais evoluídos do planeta. Então, nós passamos de uma visão de anêmona do mar, ser unicelular, ser invertebrado, né? E aí a gente começa a ter a notocorda, começa a ter a coluna, e aí a gente passa a ser um ser vertebrado, um mamífero, e isso em 9 meses, dentro da barriga da mãe, dentro d'água, que é onde a vida começou a surgir, né? Então, a ontogenia traz como é que na natureza aquela doença se manifesta e como é que a gente tem que aprender a resolver o nosso problema para que a doença não se manifeste, tá? Então tem como os cachorros se comportam, os gatos, o elefante, e estudou tudo isso, tá? E a lei dos sistemas ontogenéticos dos micro-organismos. Segundo essa quarta lei, todo o nosso corpo tem micro-organismos que fazem parte de uma cura, tá? Eu vou pegar aqui só uns livros só para mostrar para vocês, rapidão. Só não encontrei bem, mas um deles é esse aqui que fala, tá? 10% humano, que é um livro que fala que cerca de 100 trilhões de células do nosso corpo, apenas 10% são 10%, são células realmente que nos diferem de outros animais. E aí ele fala sobre a questão dos micro-organismos que existem no nosso corpo
e que fazem toda a organização biológica das células do nosso corpo. Então, muitas delas estão no intestino, né, que está ligado às doenças autoimunes e a questão do bem-estar, né? E aí, assim, tem vários livros que falam sobre essa questão dos micro-organismos, vírus, principalmente bactérias que fazem parte de uma limpeza do nosso corpo ou de uma inflamação, né? E a quinta lei, que é a quinta essência. A quinta essência fala sobre como o nosso corpo vai se manifestar para nos ensinar a evoluir, tá? Então, uma dor nas costas, uma inflamação da garganta, um problema de conjuntivite, todos os problemas do nosso corpo são para nos ajudar a se curar, tá? Tudo bom, Vivian? Como é que tá? Tudo bem? Então, vamos começar aqui a falar sobre as 5 leis biológicas, tá? Alguém quer depois? Oi, Tatá. Boa noite, tia Alexandre. Estou pronta para ser furada. Tá pronta, né? Então, sobre isso, pessoal, faz sentido ou tá muito estranho? Tranquilo? Tá, não, professor. Faz todo sentido. Faz, né? Todo sentido. A gente vê, presencia muito essas coisas. Então, vamos nós. Primeira lei. A lei férrea do câncer. E aí na verdade, todas as doenças, né? Como a gente falou. Mas ele traz o câncer porque o câncer é como se fosse aquele tapa na cara que acontece uma vez, só que a gente não tem assim, o nosso cérebro, ele não sabe o que é real do que não é. E se a gente viver o mesmo conflito várias vezes, ou um conflito que pode ser forte demais, o corpo pode ter a percepção que ele tem que se proteger. E a proteção pode ser muito forte diante do problema, tá? Um exemplo, um tapa na cara que eu posso perceber e lembrar dele acontecer várias vezes. Só que o tapa na cara, na verdade, foi uma traição. E aí o meu corpo tem que combater alguma coisa que doeu como um tapa na cara. E aí eu posso ter uma nevralgia do trigêmeo, tá? Uma hipersensibilidade, uma coisa que me dói até o vento de de tanto eu perceber que foi um tapa na cara, né? E aí eu posso ter um problema na TM, eu posso ter um problema lá no olho, eu posso ter um problema na bochecha, tá? E aí, muitas vezes o nosso paciente até fala a dor que ele está sentindo como sendo justamente o problema que está nascendo dentro dele, tá? Um exemplo, eu conheço, eu vou falar, a mãe do Gilberto, que a maioria de vocês já conhece ele, né? Então, tiveram aula com ele, professor Gilberto. Eu fui atender ela e o problema começou num problema com o irmão dela, né? E o pai dela lá e tal, o irmão dela fez um problema lá na empresa e aí ela disse que não ia pisar mais na empresa enquanto o irmão dela não fosse, tipo, perdoado ou resolvesse lá um problema. E ela perdeu os movimentos da perna, tá? Quando eu fui atender ela estava sem movimentar as pernas. E eu tinha que entender o que ela estava passando. O sentido biológico das pernas, elas servem para a gente andar, né? Para a gente ficar de pé, para a gente correr, para a gente ir atrás de alguma coisa. Então, eu tinha que entender qual é o sentido biológico da pessoa perder o movimento das pernas. Ou ela não quer ir num lugar, ou ela não consegue frequentar algum ambiente e tal. E aí, quando eu conversei isso com o professor Gilberto, ele disse, Alexandre, eu já sei o que é. Aí ele explicou o que aconteceu, que o irmão dela tinha feito alguma coisa lá na empresa e o pai dele não queria mais ele lá. E aí ela disse, se ele não vier, eu também não venho mais, eu não ando mais aqui. E aí era uma empresa que ela tinha ajudado a montar, era uma empresa que ela queria muito, mas ao mesmo tempo, por orgulho, ela disse que não andava mais lá. E ela ficou sem conseguir andar, tá? Por incrível que pareça. Mas é nesse sentido de que o Hammer diz que na hora de um hiperestresse, o nosso corpo entende aquilo que a gente quer ou não quer, né? Eu já atendi menina que ela perdeu o movimento, perdeu a audição, e aí a gente tinha que entender
o que que ela não queria ouvir, ou o que que ela ouviu que ela não queria, né? Se era gritaria, se era briga, se era alguma coisa. E na história lá, foi a avó dela que estava morrendo com câncer e dizia que queria que Deus levasse ela. E a menina dizia, eu não quero que a vovó diga isso, eu não quero ouvir ela chorando, eu não quero ouvir. E a avó dela sofreu bastante. E a menina ouvia isso, né? E ela acabou começando, que ela estava perdendo a audição. Então, segundo a primeira lei de Hammer, todo programa biológico de sobrevivência acontece a partir de um DHS, né? Que é a síndrome do filho dele, né? Dick Hammer. Então, é chamado síndrome de Dick Hammer, que é o nome do filho dele que faleceu. E aí ele diz que quando a pessoa vive um DHS, que é um hiperestresse, um susto, um medo, alguma coisa que acontece inesperado e fora do campo de consciência, eu não consegui entender o que está acontecendo, isso vai machucar o meu corpo e o meu corpo, de forma instintiva, vai reagir para me proteger, né? E aí a proteção vai ser uma paralisia, uma inflamação, ou parar alguma coisa que está sendo a dor, né? Então, nesse momento, ocorre uma inibição da ação, onde eu não sei como decidir e o meu corpo vem e reage, tá? E aí nós vamos ter uns programas arcaicos de sobrevivência, que aí vai o que o cachorro faria, o que uma ave faria, o que sei lá, uma lesma faria. E aí tem por que que a gente saliva, por que que a gente não saliva, por que que o olho não produz lágrima. E aí ele foi estudar em cada tecido do corpo o que acontece. E aí, o que acontece é essa característica da segunda lei, que é a lei bifásica, né? Ou seja, toda doença vai ter uma fase yang e uma fase yin, né? Deixa eu clicar aqui para aparecer o yin. Tá aqui. O yin, que é o relaxamento. Então, que é a eutonia, né? Ou normotonia. Então, na fase diurna, nós vamos ter o simpaticotonia. Na fase noturna, nós vamos ter a vagotonia, o relaxamento, né? Então, toda a nossa existência é baseada nisso, né? No equilíbrio yin e yang. Agora, quando a pessoa vive um hiperestresse, um DHS, né? Na hora de um hiperestresse, isso aqui eu gosto muito de falar em toda a turma, né? Na hora de um hiperestresse, a gente não relaxa, né? Então, a gente não vem para cá. Na verdade, a gente vai aumentar o simpático para luta ou fuga, e lá a gente vai passar um certo tempo, né? E aí, aquele tempo ali vai durar um dia, três horas, 5 horas, né? Um mês inteiro, depende do tamanho do problema que eu tenho, né? Então, se for um filho doente, pode durar uma noite Alexandre, inteira. Oi? desculpa te interromper. Eu achava que era só comigo, mas tem outra pessoa falando. O slide não está passando. Sério? Então, deixa eu... Na verdade, aqui também, né? Eu achei que tudo isso era uma introdução ainda antes de começar os slides. Claro. Verdade, não está passando não o slide. Tá. Então, a gente parou aqui, tá? Eu só estava lendo aqui sobre essas leis, as 5 leis, tá? O slide foi sobre as leis. E aí eu falei sobre a primeira lei, que é aquela lei das doenças, né? Toda doença surge de um momento inesperado, né? Então, o hiperestresse surge, né, na hora do hiperestresse, que é o que ele chama de DHS. Tá? Então, o DHS é como se fosse a síndrome do que o filho dele fez com ele, né? Então, perder um filho único é um assalto, um estresse, acontece da gente ter o que eles chamam de DHS, né? Então, esse estresse inesperado e fora do nosso campo de consciência, eu não sei o que está acontecendo, eu não percebi o que aconteceu, foi um susto, ele desliga o nosso piloto manual e entra em ação o piloto automático, que seria o sistema nervoso autônomo de luta ou fuga. E aí a gente pode tomar a decisão que a gente não
comumente tomaria. E o pior, se a gente não tomar decisão na inibição de uma ação, o nosso corpo vai reagir de forma instintiva e trazendo essa ontogenia, que é o que a natureza faria, né? E aí isso surge a partir de um DHS, né? De um susto, de um momento de estresse. E aí a segunda lei vai ser justamente essa lei bifásica. Agora certo? Tá tudo bem? Beleza, então essa segunda lei é justamente para explicar o que a gente vive na visão da medicina chinesa. Então eu gosto de desenhar esse gráfico em toda a turma que eu vou, porque é justamente o que justifica o que a gente faz, né? Então, numa vida normal, a gente vai ter momentos yang e momentos yin. Momentos yang, e aí, de um dado momento onde acontece um DHS, um susto, um assalto, um estresse, a gente aumenta o yang, né? E aí a gente vai ficar pilhado, zangado, brigar, gritar, correr, né? Então, a gente vive aquele momento ali, que pode ser pequenos segundos, mas para quem está com filho doente, pode ser uma noite inteira. Para quem está com o pai na UTI, pode ser uma semana inteira, você em estado de alerta, não conseguir dormir. E aí, nesse momento, a simpaticotonia é duradoura, ou seja, o meu sistema nervoso simpático vai acelerar o meu coração para luta ou fuga, vai prender o meu intestino, porque não posso fazer cocô, não posso engravidar se eu estou vivendo estresse, se eu estou correndo do leão. Então, o sangue sai das vísceras e vai para os músculos. E é um dos maiores motivos da mulher ter o útero frio, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Então, é o momento do sangue sair das vísceras e ir para os músculos, né? Então, na fase ativa do problema, nós vamos ter o conflito em atividade, tá? Então, o cachorro correndo atrás da gente, uma discussão, uma briga, um susto, um assalto, que pode ser um segundo, mas pode durar muito tempo, né? E aí, nesse dado momento, o cachorro foi embora, o problema foi resolvido, né? Pagou a conta, a dívida Alexandre, aí tem programa, é problema, né? Fase ativa do do programa mesmo, programa biológico. programa. Então o programa biológico está acontecendo, ou seja, se eu estou com um pai na Ok. UTI, eu posso estar com esse programa biológico em atividade. Então, depois que o problema vai embora, aí a gente vai ter a vagotonia, ou seja, o sistema parasimpático atua, e aí nós vamos ter uma fase de resolução do conflito, tá? E aí, nesse momento, nós vamos ter uma uma vasoconstricção, e aí o sangue que estava nos músculos vem para as vísceras, e aí a gente vai ter as vísceras funcionando melhor. Aí vai produzir catarro, vai produzir pus, a mulher vai ter um corrimento, vai ter a fase de reparação, de normalização, né? Então, dependendo do que eu vivi, eu vou ter uma reparação. E o tecido que o meu corpo usou, tá? Então, se for um cachorro correndo atrás de mim, eu vou usar músculo, vou usar o joelho, vou usar o corpo inteiro, né? E depois vou ter uma fase de reparação. E quem vai se reparar mais? Aquele tecido que foi mais estressado, tá? Então, Alexandre, na verdade, o meu estresse é com TCC, é monografia. Então, o olho, a ATM, a postura que está tensa, que você está usando ali para produzir um artigo científico, vai ser reparada depois, tá? Então, aonde está o meu estresse? Então, todo o tecido do corpo vai caber nessas leis, tá? O que eu chamo a atenção aqui é que nessa fase pós-conflito é dividido na fase exudativa e na fase de cicatrização, tá? E aí o problema é que muitas vezes a gente toma um remédio na fase de exudação. Então, na fase de exudação é produzindo pus, catarro, aí a gente, opa, eu vou tomar um remédio e aí eu subo para cá. E aí o que é esse subir? É vir para o simpático, onde a gente não tem mais a reparação, tá? Então, o que é normal? O nosso corpo, naturalmente,
ter uma crise, o que eles chamam de crise epileptóide, é uma crise de estimular o simpático e depois a gente volta e se repara para ter uma fase de cicatrização, tá? Então, é a fase 2 da reparação, tá? Ou seja, na fase 1, a gente tem o botar para fora, tipo, um exemplo, comi um queijo estragado, tá? Então, durante o estresse lá, o queijo está estragado dentro da pessoa, está ali fazendo mal, e o corpo tentando brigar com o queijo. E aí ele entende que não dá certo, a decisão foi tomada, vamos botar ele para fora. E a fase de exsudação é a diarreia, tá? E aí depois vem dor, moleza no corpo, e aí vai ter a cicatrização. Só que se eu não cicatrizo, eu vou tirar essa característica do meu corpo e aí eu já venho para normotonia aqui, tá? E aí eu não reparo. E aí eu posso tirar a fase de cicatrização, tá? Em uma outra situação, paciente que vive o fim de relacionamento, ele vai ter a fase de estresse e depois da decisão, da terapia, de se resolver, ele vai botar para fora aquelas emoções, tá? E depois vai cicatrizar. O problema é que se a pessoa jogar um outro relacionamento, jogar bebida, jogar medicamento e não cicatrizar a relação, essa fase não vai cicatrizar. E é mais fácil voltar a ter o problema, tá? Então, fui traído e de novo, traído e de novo, traído. Por quê? Porque não viveu essas fases de reparação, tá? E isso cabe para qualquer problema, tá? Faz sentido, pessoal? Tranquilo? Então, essa é a segunda lei. Então, se vocês colocarem na internet, leitura biológica ou leis biológicas, esse é o gráfico que mais sai, tá? Sobre isso. Oi, Patrícia, tudo bom? Hoje está bonito. Hoje está bonito. Tudo, tudo bom. Demorei um pouquinho mais vim. Então, essa segunda lei, tá? Na terceira lei, essa primeira é o que a medicina chinesa já traz para a gente como um fator constitucional, uma característica da pessoa, né? E que na hora de um estresse, na hora de uma situação, vai ter órgãos-alvos, né? E aí o corpo vai memorizar, mas vai passar por essa etapa Yin e etapa Yang, né? Então, é como se realmente a gente vivesse aquele momento muito yang e depois uma fase muito yin, né? Para depois voltar ao normal. E aí a gente precisa, depois de um carnaval, 3 dias acordado, uma ressaca de 3 dias dormindo. Só que a gente não fica 3 dias dormindo, né? A gente vai lá, toma o energético e volta aqui para, na quarta-feira de cinza, viver a nossa vida, né? E a gente não repara. E é um motivo de muita gente ter problema cardíaco, ter problema de diabetes, porque não repara e vai criando doenças crônicas. Então, vamos lá. Terceira lei. É o sistema ontogenético. Nessa lei é fundamental o estudo da embriologia, né, que é a característica do embrião, e dos tecidos embrionários, que são 3: endoderma, ectoderma e mesoderma. E aí, dentro da visão da medicina chinesa, eles não tinham essa noção de tecido embrionário, né? Claro. Então, eles não estudavam qual era o tecido que ia dar origem a um músculo tal, a um órgão tal, mas nessa lei, dependendo do tipo de percepção do indivíduo, um determinado tecido é fragilizado. Assim, a pessoa desenvolverá um sintoma de acordo com a maneira com que ela vivenciou a experiência, né, a situação. Então, não é o que eu vivi, mas o que representava para mim, né? Então, tem gente que passa no concurso e vive uma alegria. O outro vai ter uma insegurança, o outro vai ter
uma sensação de abandono, o outro vai ter uma conquista, né? Então, vai ter gente que não vai sentir nada. Então, cada pessoa vai vivenciar de alguma forma. Só que quando é uma coisa agressiva, uma coisa que pode me matar, aí a percepção muda, né? Então, as pessoas podem se sentir, em vez de eu me preocupar comigo, eu posso me preocupar com meus filhos, eu posso pensar no, sei lá, na parte financeira, eu posso pensar em outras situações, e aí tudo isso vai sendo bem mais elaborado, né? Então, essa terceira lei é a lei ligada ao sentido biológico da situação, que está ligado a uma formação do embrião. E aí, como é que eu achei interessante para trazer para vocês isso? Na aurículo francesa, eles já levam isso em consideração, né? Porque a aurículo francesa, ela foi desenvolvida na década de 40 até 90, né? Foram 40, 50 anos, desculpa, na década de 50 até 90. Foram 40 anos de estudo do Nogier, que ele desenvolveu a aurículo francesa, né, que está associada ao desenvolvimento dos folhetos embrionários que dão origem aos tecidos, órgão, víscera e tal. Durante os 3 anos de pesquisa do Nogier, associou-se o endoderma, o ecto e o mesoderma, e aí sim ele conseguiu explicar a aurículo chinesa, né? E aí o que que acontece? Nós vamos ter o ectoderma sendo apresentado, né? Sistema nervoso. Então, o ectoderma vai dar origem ao nosso sistema nervoso e ele vai estar justamente aqui na nossa coluna e aqui seria a cabeça, né, do bebê. E aí nós vamos ter aqui sendo a origem do ectoderma. O endoderma vão ser as vísceras e aí vai estar nessa região das vísceras, tá? E o mesoderma vai ser essa outra parte aí que a gente vai ter, né, ligado a tudo isso aqui. Pé, mão, braço, tá? E aí a gente vai estar ligado a essa parte aqui. Alexandre, ainda não entendi. Vou passar aqui para vocês, tá? O ectoderma vai estar ligado ao trago, que é essa região aí, né, que está pintada. Então, essa região do trago aqui, né? Então, aqui vai dar origem ao ectoderma, né? Então, tudo que está aqui vai estar ligado ao sistema nervoso central e periférico, epitélio sensorial dos órgãos do sentido, aí boca, nariz, aqui, ATM, olho, né? Então, tudo vai estar ligado aqui, ouvido, esmalte dos dentes, mucosa da boca, nariz e ânus, tá? E aí a gente vai ter a região, toda essa região ligada ao ectoderma aqui, tá? E aí ele disse que os tecidos do ectoderma vão adoecer praticamente todos juntos, tá? Mas, dependendo do sentido biológico, vai ter qual bactéria, qual vírus vai para ele. Então, esse é o ectoderma, que vai dar origem ao sistema nervoso, sistema nervoso periférico e central, epiderme e seria a pele, né? A pele e algumas glândulas, tá? Na concha simba e concha cava, nós vamos ter o endoderma, que vai dar origem aos órgãos internos, tá? Aí a gente vai ter revestimento do sistema respiratório, né? Aqui, e aí vocês já sabem, vai ter todo o sistema digestivo, respiratório, né? Tubo digestivo, o tímpano, toda essa parte ligada ao ouvido, bexiga, uretra, tireoide, paratireoide, timo, fígado, pâncreas. Então, todas essas glândulas vão estar, esses órgãos vão estar ligados a essa parte mais interna. E o mesoderma, ele vai dar origem a músculo e osso. E aí o meso vai estar ligado, né, que está ligado ao endo, né, que a gente falou, pâncreas, fígado, intestino, bexiga, vesícula, estômago, diafragma, tudo vai estar ligado ao endo. E o meso, que vai dar origem vai ser essa região aí, tá? E aí, o que a gente vai ter? Joelho,
mãos, região da coluna, tudo isso ligado a mesoderma, tá? Então, tudo que é músculo, osso e sistema locomotor, né? Então, aqui tá ligado ao crânio, né? Então, a gente vai ter aqui occipital, frontal, né? Essa região aqui cervical, tá? Lombar. Então, toda essa joelho, toda essa região aqui vai estar ligado ao nervo ciático. Então, tudo isso aqui é mesoderma. E aí, o Nogier já usava desses conhecimentos para falar, né, toda essa parte do sistema muscular, com cartilagens, ossos, suprarrenal, baço, tudo isso está ligado ao mesoderma, tá? Então, o Nogier já usava isso para explicar, né? E nessa terceira lei é para explicar que o tecido embrionário é importante para o nosso corpo e para a manifestação das doenças, né? E cada tecido embrionário é fragilizado por um determinado micro-organismo, vírus, bactéria, vai depender do qual tecido a gente vai ter, né? Isso ajuda a saber qual foi a percepção daquela pessoa diante de um conflito, né? Que, consequentemente, auxilia na melhora daquele sintoma. Então, o que que a gente vai ter? Dependendo do tecido que o meu paciente vai se manifestar, né? Se for osso, dente, se é músculo, se pele, a gente vai ter um tecido e vai ter um tipo de manifestação. Se vai ser um, um, um vírus, se vai ser bactéria, tá? Que vai se manifestar. E a quinta lei é a lei que nos interessa, né? Na visão da medicina chinesa, o corpo humano não dá ponto sem nó, né? Também. Todo sintoma das doenças tem um sentido biológico, ou seja, a pergunta que a gente sempre faz, qual é a vantagem de se ter esse sintoma? Ou o que vai trazer para a vida dessa pessoa, né? Então, a Ana Maria falou da asma, né? A asma é justamente a sensação de falta de ar, sendo que ar tem abundância para todo mundo, mas a pessoa sente falta de ar. E a curiosidade, o asmático está com o pulmão já cheio, né? E aí ele sente aquela falta de ar e fica com a respiração bem superficial, bem, com o pulmão cheio, bem inflado, né? E aí tem essa conotação de o que essa pessoa está sentindo? Falta de ar, né? E qual é a vantagem de se ter falta de ar? O que que o corpo dela está fazendo, né? E aí a gente vai ter um sentido biológico para isso, tá? Beleza? E aí a gente vai ter elemento madeira, na visão da medicina chinesa, tá? O sentido biológico da visão da medicina chinesa é que no elemento madeira nós vamos ter o fígado sendo o único órgão que se regenera, né? E aí ele vai estar associado justamente à madeira, né? Mas também as células dele vão ser cheias de sangue, cheias de seiva, né? Como se fosse uma seiva de uma planta, né? Então é um órgão cheio de sangue que se regenera e que na visão da medicina chinesa tem a ver com a criatividade e a raiva, tá? Então é o instinto de sempre crescer, sempre desenvolver, tá? Então, quando a gente tem um sentido biológico num órgão desse, vai ser sempre de alguma coisa que eu não estou conseguindo crescer, não estou conseguindo desenvolver, eu não estou conseguindo realizar, tá? Aí é o que ele vai manifestar no nosso corpo? Alterações em tendões, ligamentos, né? E aí a gente vai ter tendinite, bursite, inflamações de órgãos associados a ele, tá? Então, na visão da medicina chinesa, já está tudo bem descrito, tá? E o sentido biológico da vesícula, tá? O que a vesícula faz com a pessoa e qual é o sentido de perder ela, né? Então, a vesícula ajuda a gente a digerir e a eliminar a gordura que tem no corpo, né, com suco biliar. E aí, na visão da medicina chinesa, tem a ver com essa questão de aquilo que eu tenho que eliminar, aquilo que não me serve, aquilo que pode atrapalhar o meu corpo, tá?
E aí, nos estudos do Hammer, ele fala de questão de envenenamento, tá? Então, aquilo, o veneno, as decisões, a raiva, aquilo que eu me gero, que eu tenho que eliminar. Tá? E quando a gente não consegue eliminar, e aí vai para a vesícula. Tá? Então, a conotação de sentido biológico de uma pessoa que tem pedra na vesícula é aquela pessoa que não consegue eliminar principalmente o que está lhe fazendo mal, tá? O veneno seria a agressividade, seria irritabilidade, rancor, mágoa, situações de não poder eliminar aquilo que está lhe fazendo muito mal, tá? E aí envolve, na visão da medicina chinesa, ter que tomar decisões, né? Então, quando a gente não toma decisão, a gente fica acumulando aquilo que não deveria. Beleza? No fogo, nós vamos ter o coração e intestino delgado, tá? E aí a gente vai ter fase Yin e fase Yang, né? Então, a fase Yang do coração, que seria o aumento da pressão, envolve justamente o sentido biológico do que eu tenho que viver, o que eu tenho que fazer, tá? O problema é que a gente já acorda pensando, eu tenho que fazer isso, aquilo, 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 e é muita sobrecarga. E aí entra naquela que a gente sempre fala, o tempo biológico da pessoa, né? Então, o relógio biológico é dito pelo coração, né? Então, ele é o único órgão que não pode ter câncer, porque ele dita o nosso ritmo biológico. E aí, o câncer é justamente uma perca desse ritmo biológico. O coração manda muito sangue, as células não morrem, perdem o ciclo biológico delas, elas não morrem, e aí acumula num tumor, tá? E o sentido biológico do tumor é sobrevivência, né? Eu tenho que aguentar e suportar alguma coisa, mesmo que o paciente não entenda o que que ele viveu, tá? Então, ele pode ter um aumento de vascularização num certo local, no duodeno, no fígado, e aquele fígado crescer e virar um câncer, e isso o coração sabia o que a pessoa estava vivendo, mas às vezes a cabeça dela não sabe, tá? Então, o sentido biológico do coração acelerar é a pessoa que acha que tem que fazer muita coisa, tá? E viver muita coisa. E o sentido biológico dele estar fraco é a pessoa que desiste de viver, que não tem vontade de fazer mais nada, tá? E os intestinos? O sentido biológico do intestino é justamente trilhar, escolher aquilo que a gente quer e aquilo que a gente não quer, né? Aquilo que serve para mim e aquilo que não serve. O problema é quando o intestino acha que tudo lhe serve, tudo lhe cabe, né? É um dos meus problemas, né? Eu tenho um problema, minha esposa disse que o meu intestino é bem sensível, mas eu tenho esse problema de achar que tudo dá certo, tudo dá para eu fazer, tudo dá para eu ajudar, dá para eu participar, e às vezes não dá, né? E aí, para o coração não sofrer, o intestino sofre. Então, a capacidade de selecionar o que é o que eu quero, do que eu não quero, o que é justo, do que não é justo, está no intestino. Então, o sentido biológico do intestino é trilhar, escolher. Então, quando eu quero escolher muita coisa, o intestino fica muito seletivo e aí ele pode ter inflamações, tá? Que é justamente quando ele está escolhendo muito, ele está selecionando muito. E ele não selecionar quer dizer que ele está aceitando tudo e aí ele pode ficar bem sujo, tá? Ele pode deixar até o alimento passar bastante porque ele está aceitando tudo, tá? Beleza, pessoal? Tá muito rápido? Tá confuso? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Tranquilo? É, então, vamos nós. Só para explicar aqui, tá? Todo órgão, ele é do endoderma. Ele tem a origem no endoderma, tá? Mas no coração, por exemplo, o coração vai ter uma parte que é do endoderma, vai ser as válvulas e, desculpa, lá dentro no átrio vai ter a parte do endoderma, as válvulas que abrem e fecham, elas dependem do músculo e aí vai ser meso. E por fora o pericárdio é ectoderma. Então cada órgão vai ter endo, meso e ectoderma, tá? Alguns vão ter mais, outros vão ter menos, tá? No elemento terra, nós vamos ter o baço, pâncreas e o estômago. Qual o sentido biológico do baço, tá?
E aí eu quero participação de vocês, senão vai ficar muito chato, eu só falando, falando. O baço, né? A gente já falou na aula anterior qual é a função do baço, né? Nas aulas anteriores. Qual o sentido de uma pessoa ter inflamação no baço? O que vocês acham? A função do Inflamação? baço é manter a forma, né? Aham, Preocupação também, né? sim, beleza. É dentro do que vocês duas falaram, tá? E aí, Foco, a pessoa mantém o foco em algo também. aham, beleza, Suzete, é isso mesmo. E o que você acha que Foco, seria... concentração, forma, preocupação, né? Perfeito. Exatamente. E qual é a coisa mais vital nisso? O que vocês acham? O que seria mais vital dentro disso aí que vocês falaram? Foco ou preocupação? O que vocês acham? Excesso de preocupação, a pessoa paralisa, porque ela não consegue fazer mais nada. É Aham, nesse sentido? exatamente. Aí meio ele entra no excesso, só que esse excesso não dura para sempre, aí ele fica insuficiente, aí perde a capacidade de manter a forma, aí É, a pessoa emagrece demais ou engorda demais, começa a aparecer tumores. É aí nesse sentido? é nesse sentido. Só que é só uma situação que você falou aí. Esse excesso não pode durar para sempre. O problema é justamente quando ele dura para sempre, né? Não é para durar para sempre. Só que o problema é justamente quando a pessoa não consegue sair disso. E aí o yang, para virar yin, às vezes é só com a morte. Porque fica yang, 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 e aí imagina uma pessoa com excesso de preocupação, tá? E aí, perfeito o que vocês estão pensando. Mas aí eu já vou trazer para a realidade da visão da medicina germânica, né? A maior preocupação que uma pessoa tem isso é quando ela é transformada em autoculpa. Então a pessoa fica, é, não tira algo da cabeça, tipo, e se eu fizesse isso? E se eu dissesse isso? Tá? Tipo, aquele amor que a pessoa perdeu porque não tomou iniciativa, tá? Ou um filho que se acidentou e a mãe fica se culpando, e por que que eu deixei? Por que que eu não tomei decisão? Por que que eu não falei aquilo? Por que que eu não fiz isso? E aí o excesso de preocupação tem um limite dentro do que vocês estão falando, perfeito. Só que na visão do Hammer, é uma coisa assim realmente inesperada que aconteceu de uma forma súbita e atacou direto aquele órgão, tá? Então, é dentro disso perfeito que vocês estão falando, tá? É isso, só que a gente vai procurar no paciente algo que foi extremamente forte e que ele não consegue se curar, tá? Porque se ele está vivendo o problema, o corpo dele não soube cicatrizar, não chegou lá naquela última fase, tá? Então, o que vocês duas, três estão falando, perfeito, tá? Então, vai ser a questão da preocupação, dificuldade de concentração, mas vai chegar um momento justamente que o corpo não vai saber se equilibrar, tá? Beleza para vocês? Beleza? Então, aqui eu atendi uma meninazinha que ela tinha no tempo 13 anos, eu gosto sempre de falar dela. Ela mora perto aqui da minha casa, mas eu atendia ela lá na clínica, conheci ela na clínica e ela se tremia todo na maca, né? E aí era muita ansiedade, muita ansiedade, muita ansiedade. E aí era véspera de prova, ela só tirava 10, mas ela, enquanto ela não visse o 10, ela não se acalmava. E aí foi eu explicando para ela que ela tinha que encontrar válvulas de escape, não pensar na prova, não pensar naquilo, porque aquilo ali ia adoecer ela. Só que aí aconteceu a pandemia. Logo no nosso terceiro, quarto atendimento, aconteceu a pandemia, e aí ela ficou mais ansiosa ainda. Não saía de casa, não fazia atividade física, estudando em casa, e aí ela ficou mais ansiosa e acabou que ela foi parar na UTI. Ela começou a ter picos de desmaio, que ela foi saber depois que ela tinha um pico de hiperglicemia e hipoglicemia. Hiperglicemia, hipoglicemia, né? Ou seja, ela ficou diabética, com hiperglicemia, mas com
alguns focos de hipoglicemia rápido. E aí é o pâncreas dela que estava sendo atacado, né? E aí ela teve pancreatite, inflamação do pâncreas, o pâncreas ficou lá em cima, justamente quando a gente tem isso aí que vocês falaram, um hiperfoco, tá? E aí, no paciente, a gente vai procurar coisas bem extremas, tá? Que pode ser uma coisa simples, preocupação com prova, mas que na cabeça daquela pessoa é um universo que está, sei lá, é uma coisa gigante na vida dela, né? E aí os pais dela são dono de parque de diversão. Os pais viajam muito com parque de diversão e ela é altamente disciplinada, a menina. Só que ela só tem 13 anos, não tem necessidade dela se cobrar tanto, mas ela é muito perfeccionista. E aí, na visão da medicina germânica, tá? Só para explicar. O baço, ele ajuda na célula de defesa, produção de célula de defesa e sistema linfático. Então, quando o baço é atacado, é a pessoa que tem geralmente autoculpa, tá? Célula de defesa é o meu corpo defendendo alguma coisa, só que quando eu me culpo, eu crio doença autoimune, tá? Então, se o paciente está com doença autoimune, a gente vai procurar no baço e aí a gente encontra isso, tá? Um hiperfoco em si. Aí a gente pode ter também perfeccionismo, autocobrança, autojulgamento, aquela síndrome do sabotador, a pessoa que ela mesma se atrapalha, tá? E o pâncreas está ligado à insulina, né? Então a gente vai encontrar muita questão do doce da vida que a pessoa não consegue absorver, tá? E aí a gente tem amores antigos, geralmente diabético, a gente pode procurar amores antigos, perca de oportunidade, paciente que perdeu a oportunidade que era muito boa para ele e depois ele não conseguiu voltar a ser quem ele era. Aí eu tenho uma amiga aqui que ela passou num concurso do TJ, na época que a internet não era bem muito comum, e ela recebia telegrama, né, a carta para dizer que passou no concurso. E aí estava nessa transição para a internet, e ela não tinha internet e acabou perdendo o concurso. E ela nunca mais foi ela mesma, tá? Porque o corpo, ela não aceitou e até hoje ela fala desse concurso. Mas já teve muitos outros amigos que ficaram loucos depois que perdeu o concurso. O outro não perdeu o concurso do Exército, na Barra, ele perdeu e aí ele também surtou. Então, o pâncreas tem uma conotação muito forte de perda de amor, tá? Oi, Paty, você quer falar? Pois é, você estava falando aí em hiperfoco, né? Aham. As pessoas que têm hoje, que a gente percebe cada vez mais, né? Que tem transtorno, né? Transtorno de TDAH, Sim, o sim, TEA, né? sim, sim. Eles têm eles têm essa característica de ter hiperfoco, não Sim. concentração, não conseguir concentrar, né? Ou hiperfoco, ou não foco, ou não concentração, ou hiperconcentração, né? Aham. Essas pessoas têm tendência a ter, é, é, desenvolver diabetes, desenvolver pancreatite, essas coisas? Boa pergunta. Tem duas situações. Sim, por conta disso aí, que foi justamente o que aconteceu com essa meninazinha, né? O hiperfoco, a necessidade dela de se provar e tal, mas também tem a relação do que aconteceu congenitamente, né? Ou seja, durante a gestação. E se a mãe estava defendendo uma monografia, se a mãe estava no doutorado, se a mãe estava numa época de muita preocupação, a criança recebe essa energia da mãe e vai para aquele órgão-alvo também, tá? E aí a criança não é julgando, dizendo que a mãe tem culpa da criança ser assim, mas reflete muito, tá? Então, se é uma criança que tem o TEA, né, a gente pergunta muito como é que foi a gestação da mãe, né? E aí a tua pergunta, ela tem tendência a ter diabetes, a ter isso ou aquilo? Muitas vezes já está do jeito que se manifesta no emocional. Então, dificilmente vai piorar, né? Pelo contrário, a tendência é ir melhorando, tá? Então, se for uma pessoa que já nasceu com aquilo ali,
ela já teve, digamos, o que precisava para ser formado daquele jeito, tá? Então, o corpo dela já sofreu alguma mudança e aí ela se manifesta daquele jeito. Então, não tem uma tendência a piorar, não, tá? A não ser que seja um Tá, tá. comportamento que a pessoa vá realmente ser estimulada. Aí o que acontece? Já pegando esse teu gancho, na própria constelação familiar fala muito sobre isso, né? Que se a minha mãe, por exemplo, minha mãe era muito depressiva e na gravidez ficou depressiva, aí nasci eu, que já recebi essa energia da depressão, convivo com ela, que é depressiva, e aí eu tenho tudo para ser mais depressivo ainda. E aí, meus filhos já podem vir com muita alteração, tá? Até que chega uma hora que a natureza anula. Então, aquela minha neta pode não conseguir ter filho, porque minha filha já vai ter muito problema, e aí a tendência é a natureza anular esse, digamos assim, essa não adaptação de forma ideal, tá? Então, todo vício, eu estava lendo hoje sobre isso, todo vício é uma adaptação não saudável, tá? Então, a gente não se adapta bem, mas continua naquela rotina. E aí pode gerar um vício. Mas eu acho que você está perguntando por questão do filho, né? É isso? É. É, Então, exato. geralmente já é uma coisa que já vem, então não tem a tendência a piorar, a não ser que seja estimulado, mas assim, já te conhecendo e sabendo e conhecendo assim o que a gente quer, né, propor, a tendência é a gente Uhum. ajudar todo mundo e não piorar, tá? Sim, 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 eu tenho percebido isso, que ele tem melhorado bastante mesmo. Sim, Melhorou bastante já. legal. Então, o baço tem a ver com as células de defesa, né? Então, tem muito a ver com a questão da autoculpa. E o pâncreas tem a ver com o questão daquele amor insubstituível, né? Aquele amor que eu não, nada vai me substituir, seja um emprego, seja um relacionamento, seja uma pessoa, algo que eu não vou, por mais que eu tenha o amor de todo mundo, mas eu não tenho aquele que me falta, tá? E o estômago é remoer, ruminar, é a conotação na natureza de digerir alguma coisa, né? Mas no sentido de remoer, né? Então, contrariedades indigestas, dificuldade de engolir, onde eu fico tendo refluxo, né? Então, o refluxo é justamente aquilo que eu engoli, mas não desceu, né? E aí fica voltando, e eu engulo e fica voltando. Então, é aquela coisa que desceu, mas não desceu, né? Aceitei, mas não aceitei. Quero, mas não quero. Então, quando a gente fica remoendo, por mais que eu decidi os pais separaram e aquela criança vai morar com o pai, mas fica pensando em como seria com a mãe, mas eu gosto do meu pai, e aí fica pensando e fica remoendo e ruminando, então o estômago envolve a situação de contrariedades indigestas, tá? E aí aquela contrariedade, quanto mais, voltando, né, a primeira lei dele, quanto mais agressivo for, pior, né? Tipo, um pai que sabe que a filha apanha do marido. E aí ele não pode decidir por ela, separar do marido. E ela diz que não, mas ela parece toda roxa, né? Num domingo. E aí, assim, aquele domingo que tem tudo para ser feliz, o cara chega o marido da filha dele e senta no sofá dele, ele sabendo que o cara bate na filha dele, né? Então imagina a contrariedade indigesta que o cara não tem para botar para fora, né? Beleza? Metal. Aí chega na questão do pulmão, né? O pulmão, ele não age sozinho, né? Ele depende das vias aéreas e aí depende do nariz para aquecer o ar. E aí a gente vai ter o sentido biológico do pulmão, é justamente o meu ar, que é a energia, que é o mestre das energias, né? O meu ar, mas ele começa lá no nariz. Então, rinite, sinusite, problemas respiratórios tem um sentido biológico de farejar o perigo, tá? Do nariz. E quando a gente fica com coriza, nariz escorrendo, se for só isso, uma rinite recorrente é estado de desconfiança, ter que o nariz fica escorrendo para limpar o nariz.
tá? Então, a gente sente muito melhor o cheiro quando o nariz está escorrendo. Aí, algumas pessoas dizem, não, Alexandre, eu fico sem sentir cheiro nenhum. Aí é o sentido do corpo estar se protegendo. Então, eu não sinto cheiro de nada porque tudo é agressivo, tá? Tipo poeira, fumaça, sei lá, sujeira, tinta. Então, o nariz entope. E aí a gente não sente cheiro de nada, tá? Que é uma proteção. Mas se é aquela coriza de eu ficar muito sensível, aí é o que a natureza, os cachorro, gato, fica escorrendo o nariz, que é para limpar, porque eles farejam muita coisa, tá? E aí tem uma conotação das pessoas desconfiadas, que tem que farejar o perigo, tá? E aí o próprio pulmão, aí já vai ter uma conotação de ar, né? De aquilo que eu preciso para sobreviver. E aí, se algo é me retirado, né? Tipo, o meu ar, tirou o meu ar, tirou aquilo que é mais importante para mim. É, aí entra com aquela questão do tesouro, né? O meu pai, a minha mãe, meus filhos, meu emprego, aquilo que realmente é o ar que eu preciso para sobreviver, tem essa conotação daquilo que é mais importante, né? E o asmático, por que que tem asma? Ele tem o ar, mas ele sente que não tem. E aí, como é que a gente poderia traduzir isso em emoção? A pessoa que tem aquilo, mas sente que não tem. O que que vocês diriam? Alexandre. Oi, Oi, Alexandre. oi, Ana. Ana Maria, tá ouvindo? Tô ouvindo, Ana, tô ouvindo. Ó, eu estava lendo aquele livro, A Doença como Caminho. Perfeito, é ele que eu Foi vou, você que que indicou. eu vou Eu indicar. gosto muito dele. Aí o autor fala que a questão do ar, do asmático, ele tem dificuldade em dar e receber. Sim, Ele, ele tem essa certa dificuldade na troca, né? De dar e receber. Ele contém. sim, perfeito, perfeito. É É justamente isso. isso. Aí como é que a gente pode traduzir em uma emoção? O que é que você diria? Isso aí. De dar ou receber, ou nisso que eu estou falando, que é a mesma coisa, é a pessoa que tem, mas acha que não tem, e que a gente pode traduzir isso. É como se ela tivesse. Eu esqueci agora, como se ela nunca tivesse satisfeita, nunca tivesse se sentindo completa ou contemplada, alguma coisa assim, frustrada. Ou medo, né? É Sensação de isso? medo, de dar, de perda, sei lá. Pronto. Vai ter mais essa sensação de medo. E aí, Medo, né? só que assim, isso vai gerar o medo lá no rim, mas aí no pulmão ainda é aquela questão da tristeza, né? Na visão da medicina chinesa. Mas a emoção que traz é o sentimento de. Aí agora até fugiu. Mas é Diz o. que eles usam também, Alexandre, eu vi lá na questão do livro, que Ah, eles usam também essa questão para chamar a atenção de quem está isso, próximo. é exatamente. E eu percebo isso muito no ambulatório. O paciente asmático, eu trabalho com asmático, o paciente asmático, enquanto ele não tem assim a gente do lado dele apertando a mão e dizendo vai dar certo, não sei o Isso. quê, aí eles não relaxam, aí a asma só aumenta. A palavra é insegurança, tá? É a A insegurança, eles emoção, precisam que a gente diga realmente ali na hora que vai dar certo, é. seja A- próximo, ele precisa da proximidade do Exato. aconchego mesmo de quem está cuidando. Pronto, você falou tudo. É isso mesmo, tá? Então, o asmático, ele tem a conotação de ser inseguro, tá? E aí a insegurança no sentido mais amplo da palavra, é insegurança, medo de tudo, de ser abandonado, de ficar sozinho, de... Aí, na visão da medicina chinesa, ele diz que o pulmão traz justamente a autopreservação, a minha sensação de que eu tô seguro e de que eu não Que vou ser eles precisam de agredido. abraço, né? Diz que eles precisam muito de abraços. E isso É muito legal. tem que ter contato, porque é justamente o que traz a segurança.
Aí o que acontece? O bebê, ele tem que sentir o cheiro da mãe. Então é onde começa o pulmão, no nariz. E aí ele tem que sentir o cheiro da mãe, a presença da mãe. Se a mãe dá 2 passos para trás, ele começa a perder a sensação de cheiro, ele começa a chorar para querer a mãe por perto. E aí, à medida que ele vai ganhando essa segurança, vai melhorando, né? Mas o sentido biológico do pulmão é essa questão do prognóstico ruim, da, da sensação de que algo vai acontecer de ruim, aí vem a melancolia, a tristeza, de medo de ser abandonado, medo que é justamente a insegurança, tá? Eu Aí, vejo muito nos pacientes de messejana. Eu trabalho em ambulatório com paciente Uhum. asmático e outras doenças pulmonares. E assim, enquanto o serviço não dá assim aquela certeza que a consulta vai dar certo, que tudo vai dar certo, eles ficam muito ofegantes, dificultam mais a respiração. Aí quando a gente dá uma orientação que relaxa, eles vão melhorando ali. sim, Até a ortopedia melhora, é incrível. Eu percebo demais. Perfeito. É isso mesmo. Então, o pulmão o pulmão tem essa conotação muito forte do contato. E aí, por isso que é a pele, né? Então, a pele é onde a gente percebe o contato e a separação. E aí, Alexandre, e quando a pessoa tem características bem fortes do elemento metal do pulmão, Aham. e ela é avessa a contatos, a abraço, Boa pergunta, tá? E aí a gente vai ter justamente uma proteção para isso, que tipo uma couraça, né? Uma forma do corpo se proteger. Não querer mais ter contato, não querer o toque, e aí não querer massagem, essas coisas, porque é uma forma do corpo se proteger, tá? E aí a gente vai ter as coisas não bem cicatrizadas, tá? É como se fosse aquele finalzinho lá da etapa onde... Deixa eu só voltar aqui. Onde É como você estava falando, a pessoa instantes, a Patrícia. viveu isso aqui e voltou ao normal, tá? Mas não viveu a fase de cicatrização, tá? Do elemento metal, tá? E aí isso Como se a desconfiança da pessoa fosse muito grande que ela para se proteger, ela evita, né? exato, E aí... E o que que é, esqueci O o que que eu que você pergunto. deve fazer? Não, voltando aqui à história do asmático, de não sentir a falta de ar, né? Sim, Você estava falando que são pessoas inseguras, né? sim. E essa insegurança traz medo. E tem Aham. tudo a ver com o pânico também, né? Sim, sim, sim. Perfeito. A falta de ar na crise de pânico, a falta de ar numa crise de ansiedade. Sim, A pessoa tem perfeito. medo e a primeira coisa que falta é o ar, Isso. E né? aí, É a insegurança e aí só melhora quando você vê que tá tudo bem. isso. Eu E, digo que eu tenho também, né? e na natureza é justamente a sensação de morrer afogado. É aquela coisa de que o ar está me faltando, eu tô sem ar, e aí geralmente na natureza a gente só vive isso quando a gente está morrendo afogado. Ou está sendo esganado, estrangulado e tal, mas geralmente é quando a pessoa está morrendo afogada. E aí tem essa relação do elemento metal com o elemento água. Um vai levando para o outro. Muito interessante, né? Então, o pulmão é um dos órgãos. Soluço, tá? Na visão da medicina germânica, fala também do soluço. O soluço a glote fechando de uma forma onde a gente está. É como se fosse para não se engasgar, aí a gente vai tendo essa hiperreação. O fecha e abre, fecha e abre.
E aí é uma proteção para a pessoa não morrer engasgada. Quando a pessoa está muito relaxada e aí está comendo errado, está falando alguma coisa que não, que o corpo não está reagindo bem, aí ele fecha. Tá? Beleza? E o intestino grosso, né, que já é o Deixa que... eu só fazer uma pergunta bem rápida aqui. Eu já vi muita gente que quando fica nervoso, Aham. começa a assustar. Exatamente, é isso aí. É uma proteção do corpo. Para não falar, para não se expor, e aí controla a respiração, e aí a pessoa fica soluçando. Ou é para não comer coisa que não deve, para não falar o que não deve. Aí geralmente a pessoa ou está nervosa ou está comendo errado. É interessante. Entendi. E o intestino grosso, a função dele no nosso corpo é justamente reaproveitar e reaproveitar o alimento, né? Principalmente a água. E aí, para não eliminar a água, para não perder a água, né? Na natureza a gente tem hora que não encontra água, então o intestino grosso ia ali acumulando as fezes, juntando bactéria, e aí tem muita bactéria no intestino grosso, para ajudar a digerir ali o alimento, e o que não serve vai virando fezes, né? E aí lá no final tem as fezes. A conotação do sentido biológico dele, quando ele trava, é porque a gente está aguentando muita merda, né? Suportando muita coisa, aguentando muita sujeira, aguentando muita coisa podre, né? E quando ele solta demais, a pessoa está com diarreia, é que a pessoa não se suporta mais as merda, né? E aí está vivendo uma injustiça, botando para fora alguma coisa. E aí, ainda agora, né, o último paciente de hoje, agora 6 horas da tarde que eu estava atendendo, ela, a queixa dela era dor na coluna, dor na coluna, dor na coluna, já tinha feito um monte de tratamento, e aí eu perguntei se ela tinha problema no intestino, né? Aí a situação dela é que a irmã dela tem esquizofrenia, é bipolar, e já tentou se suicidar várias vezes, pelo menos umas 7. E aí a mãe dela também tem esquizofrenia. E aí ela é quem fica em estado de alerta, cuidando de uma e de outra, né? E aí já viu irmã sufocada, com corda no pescoço, já viu irmã tomando medicamento, e aí tudo isso vai para o intestino dela, né? E aí ela trava a coluna e a gente liberou o intestino, e aí ela teve assim uma forte reação no intestino, e aí deu tudo certo, tá? Mas na acupuntura a gente pode ir direto nesse ponto e a pessoa liberar um monte de coisa, tá? Então, a função biológica do intestino é justamente reaproveitar o máximo que der. E aí, se a gente tem problema de apego, de querer aproveitar e não querer se desfazer de relacionamento, de alguma coisa, tende a acumular no intestino também, tá? E se a gente está desapegando, o intestino tende a ficar mais solto, tá? E aí, o que que As pessoas que têm, as pessoas que têm doença de Crohn, né? Aham, As pessoas que têm doença de Crohn, né? sim. Do intestino irritável, que sempre estão, qualquer coisa, tem diarreia, que não consegue segurar as fezes, né? Constantemente, diariamente tem diarreia, Sim. inflamação no intestino, essas coisas. É, é uma coisa, já é algo, é genético, mas é crônico também, né? Aham. Perfeito, perfeito. E aí já Mas isso aí já vem com a pessoa, e aí a gente tenta melhorar, ou tem alguma coisa a ver com a emoção, e a pessoa desenvolve. geralmente é a mesma situação do TEA. Geralmente é uma questão da gestação. E aí a gente também trabalha sem culpar, né? Sem julgar, dizer que a culpa foi da gestação, mas pode vir da própria gestação da mãe, que ela já não manifestou, mas ela carrega já uma carga energética ligada ao intestino. E aí, durante a gestação, ela pode ter vivido aquela emoção e o gene dela, né, a energia para produzir o bebê, já pode trazer aquilo ali. Então, já é uma fragilidade.
que é o que a medicina germânica chama de pré-programação. Então, já facilita que aquilo surja. E aí, a tua pergunta, será que a pessoa viveu uma emoção? Às vezes, a babá indo embora, né? A babá da criança mudando, ali para ela já é uma separação, já é uma coisa que pode já mexer com ela, né? Então, a pessoa que pode estar, eu perdi minha babá, então eu tenho que aproveitar o máximo da minha mãe. Então, aquilo ali a criança já se apega, e aí o apego é o que vai para o intestino, é querer aproveitar e reaproveitar e não desapegar e não querer largar, e aí vai para o intestino. Era isso, Patrícia, você estava contando? Sim, não, também, mas assim, normalmente essas pessoas que têm a síndrome do intestino irritável, elas têm dificuldade de prender, Sim, né? sim. É. Aí, Elas nesse caso, aí, defecam demais, qualquer coisa é, é, tem diarreia, é. entendeu? Aí, nesse É, caso, é aquilo que a gente falou lá no intestino delgado, tá? a pessoa não tem facilidade de apegar, é isso? Ela tem sentimento de injustiça, muito sensível. É como se fosse, ela escolhe muita coisa, ela sabe o que é, o que não é, ela duvida do que você está falando. Então, geralmente é uma pessoa que ela quer escolher por ela, tá? Então, se você diz, água, água do pote é melhor do que a água do filtro, então a pessoa vai ficar pensando e vai escolher e vai querer questionar, e aí tudo isso é uma seleção muito forte para o intestino. Então, o intestino, ele tem essa capacidade também de dizer o que eu quero do que eu não quero, tá? E aí, quando é intestino irritável, é aquela hiperseleção, tá? Então, irrita o intestino de ter que escolher muita coisa, tá? Um exemplo, pessoas que não estão bem definidas quanto à sexualidade. E geralmente isso pode gerar intestino irritável, porque a pessoa quer escolher, não quer escolher, gosta de uma coisa, tenta agradar a outra, e aí é muito difícil para a pessoa, tipo, ser verdadeira, tá? Então, o intestino irritável geralmente é seletividade demais, tá? Então, pessoa que é muito seletiva, que quer escolher demais, gera irritabilidade. Já a pessoa que escolhe, é isso que eu quero, e só quer a mesma coisa, aí o intestino tende a prender, tá? Eu só quero essa babá, eu só quero essa comida, eu só quero... E aí, geralmente, quem tem, né, até que é seletivo, o intestino tende a ser mais preso, porque come sempre a mesma coisa, né? Tende quem tem, né? Essa questão da seletividade do alimento, né? Então, resumindo, intestino preso é muito apego, é querer aproveitar e reaproveitar e reaproveitar. Intestino solto demais é não ter apego, né? É aquela pessoa que não se apega a nada. E aí o intestino fica solto. Só que para ele ficar solto, ele tende a pessoa que quer escolher demais, tá? Tem uma seletividade, beleza? E o elemento água, aí a gente está aqui no fator vital, né? Que é o elemento água, na visão da medicina chinesa, é o elemento da vida, é o elemento da energia ancestral, o rim, traz toda essa questão da importância na vida, e na medicina germânica também, tá? Só que o rim tem essa conotação do medo de pessoas que se sentem perdidas. Aí a suprarrenal é ativada, né, para estimular muito a questão de decisão. Aí vai para a vesícula a questão da decisão, mas a suprarrenal ajuda a direcionar, né? Então tem um magnetismo na suprarrenal que ajuda as pessoas a tomar uma direção na vida, né? E aí, pessoas perdidas, pessoas que não, eles chamam lá na França de conflito da ovelha, aquela ovelha perdida, que não sabe qual caminho seguir, e aí é tipo a ovelha, né, a ovelha negra da família, aquela coisa da pessoa que vai se tatuar inteiro, é a pessoa que perde a noção de medo, tá? E aí a pessoa pode se tornar masoquista, pode se tornar automutiladora, porque ela perde essa relação com o medo e com o limite, que vinha lá do pulmão, tá? Então o limite, o pulmão é o apego,
a insegurança, o medo. Quando chega aqui no rim e não tem essa questão, aí a suprarrenal não consegue impor limite na pessoa, tá? Então, o sentido biológico do rim além de filtrar, né, de selecionar o líquido, aquilo que realmente é importante, aquilo que me dá vida, aquilo que tipo, que é realmente favorável para mim e aquilo que não me serve, né? Então, a conotação do que serve o rim é aquilo que é mais importante para mim, né? Aquilo que eu vou trilhar minha vida ligado àquele sentido, tá? Então, eu amo a acupuntura. O rim vai ficar feliz com aquilo, né? E vai trilhar a sua vida dentro da acupuntura. Ou, eu gosto muito de plantas. Então, o rim vai ser nutrido daquilo, tá? Se a gente está perdido, não sabe o que gosta, não sabe o que quer, não sabe o que faz, aí o rim vai perder energia e vai criar pedras e vai ter alguns problemas ligados a isso, tá? Eu não selecionar aquilo que me alimenta de verdade. E a bexiga é o meu território, o meu espaço. Segundo a visão da medicina germânica, a bexiga serve para gente, para guardar a urina, para a gente marcar o nosso território, tá? Então, o cheiro da urina na natureza é para demarcar a área dos animais. Então, quando a pessoa tem a urina muito forte, é porque ela está querendo marcar território, quer se impor, né? Quando a gente não consegue se impor, a urina fica mais escura e com cheiro mais forte, tá? Ao urinar pouco e várias vezes, é aquela pessoa que quer marcar muito território, né? Então, incontinência urinária é a pessoa que está sem saber qual é o seu espaço, o seu lugar, tá? Um exemplo é a pessoa que vai mudar de trabalho, mas não sabe para onde é que vai, tá? Ou, vou, é, sei lá, vai, vai conquistar alguma coisa, mas não sabe bem aonde aquilo ali vai dar, tá? Então, tem uma tendência a ter essa incontinência, tá? É muito comum em gestante, né? Então, o bebê empurra lá a bexiga, fica lá com a bexiga bem limitada, e aí a mulher urina várias vezes à noite né, em pouca quantidade, porque acumula pouco líquido, mas na natureza isso é importante para ela marcar qual é o espaço dela. E aí chega sempre uma pessoa para falar uma besteira para a gestante, aquilo ali irrita ela de um jeito como ela diz: Alexandre, eu estou transformada, porque eu nunca fui de me irritar, mas a minha paciência está pouca. É justamente a necessidade que a gestante tem de ter o seu espaço bem delimitado, seu território bem marcado, tá? Então, o sentido biológico dessas leis biológicas é justamente fazer com que, segundo o Hammer, a gente entenda que cada tecido do corpo tem um porquê se manifestar, né? E na visão da medicina chinesa, isso já é bem descrito, tá? Beleza, pessoal? Tá aqui? Tranquilo? E aí a gente vai ter essas 5 leis, tá? Que a gente não usa, né, na visão da medicina chinesa, tanto essa questão da mesoderma, ectoderma e endoderma, do folheto embrionário, mas faz todo sentido desse entendimento, né, da lei bifásica. E aí nós temos a Louise, eu vou pegar o livro dela, que fala sobre por que adoecemos, né? Então, tem alguns livros, A Doença como Caminho, e tem o Porquê Adoecemos, que traz todo o sentido biológico dos problemas. Eu não gosto muito de trazer isso nas aulas, porque às vezes o paciente, o terapeuta, quer decorar o que o paciente é, né? Problema no joelho envolve submissão. Problema no rim está perdido, né? Então, nem sempre tem essa conotação, tá? Mas, se a gente parar e pensar e conhecer realmente o nosso paciente, vai fazer muito sentido, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza? Dona Sônia, Beleza.
Eu não sonho, não, sonho. Certo, muito boa, viu? Beleza? Então, eu vou estar passando para vocês, tá? Esse material. Amanhã eu vou mandar aqui a aula e os slides e o material para a gente estar colocando é, o sentido biológico em cada órgão e víscera, segundo a visão da medicina chinesa. Beleza? Ótimo, então. Tá ótimo. Show de bola. Show de bola. Boa noite. Tá certo. Pô, boa noite, pessoal. Obrigadão, viu? Boa Hoje noite, foi até bonito. mais. Tá. Boa Tá. noite. Boa Boa noite. noite.